eu vou defender a linha de que eu sempre vou ficar com a liderança constitucional, que eu vou preferir sempre estar presente num templo físico, com uma liderança física, com pessoas perto, até porque a Bíblia também defende isso, né? Que temos que congregar. Está Andando lado a lá em lado. Salmos, isso. Deus, ele não erra na escolha. Deus, ele escolhe a pessoa certa. Ainda que aquela pessoa não esteja pronta, uns vão amadurecer mais rápido, outros vão demorar mais um pouco, mas a escolha é certa. Eu penso da seguinte maneira: hoje o líder digital, Juliana, ele tá mais voltado para retenção de público, de clique, de like, de exposição da sua imagem, infelizmente, né? Você é pastora? Não, não sou pastora, não tenho chamado de pastora, não tenho dom pastorear. O Senhor me chamou para ensino. Sim, Mas mestres. aí as pessoas esquecem, não sabem, não conhecem esse dom, porque ele não é ensinado nos ministérios, nas igrejas. E nós vamos ter uma grande dificuldade de liderar um povo sem se relacionar na intimidade. Você que tem um chamado de liderança, um chamado ministerial, você que é servo, porque a Bíblia diz que o servo é o que vai ter um lugar melhor nos céus, o menor, não desista do seu chamado. Olá, estamos mais uma vez gravando o quarto episódio, Essência da Liderança, e sejam todos muito bem-vindos. Para você que não conhece o canal, este canal fala de liderança e ele está aqui para instruir você na sua liderança ministerial. Estamos hoje com Tarcísio Sampaio, um grande homem de Deus que se designa como servo, mas também é pastor, também é teólogo, também é um grande líder. Fica muito à vontade no nosso meio, Já seja estou à muito vontade. bem-vindo. Obrigado. Tá bom, Tarcísio? E vamos dar início a esse episódio, né? Esse quarto episódio, onde nós vamos tratar de um tema muito relevante na nossa atualidade, principalmente na formação de líderes. Mas antes, eu quero começar com uma pergunta muito honesta. Hoje a palavra do Senhor, ela não está mais no público. Ela está no Instagram, nos reels, nos cortes, no YouTube. Ela está na palma da nossa mão, ela está dentro do celular, indo para onde você estiver. E a pergunta ela é clara e objetiva. Quando essa palavra sai do púlpito e chega até você por meio dessa comunicação, ela tem causado inspiração, ela tem trazido confronto, ela tem trazido mudança de vida? Vamos falar aqui hoje sobre dois modelos essenciais de líderes, né? Neemias e Saul. Fique à vontade, viu, Tarcísio? Bom, mais uma vez, Juliana, obrigado. Sou grato por este convite. Espero receber mais vezes seu convite. Obrigado aqui pela equipe do estúdio, maravilhoso. Pelo Rafael, CEO, diretor aqui. Rafael, parabéns também. E vamos lá, Juliana. Eu sou servo, né? Sou servo. Gosto de servir a minha congregação e também ao secular, ao cotidiano. Sou ungido a pastor há pouco tempo, pouco mais de um ano. E teólogo porque estudo, gosto de estudar a Bíblia, tenho alguns cursos de teologia e me sinto à vontade em debater certos assuntos, inclusive esse, né? Que na atualidade virou algo que normal, entre aspas, né? A congregação digital, a igreja digital, a liderança digital, né? A conexão, a espiritualidade digital, né? E eu creio que é isso que você quer falar. Creio que o debate nós vamos ir nessa linha da palavra, né, ser falada nas redes sociais e se tem algum efeito ou não na vida daqueles que decidem, né, congregar em casa através da tela
online, remoto, não sei, né. Eu vou defender a linha de que eu sempre vou ficar com a liderança constitucional, que eu vou preferir sempre estar presente num templo físico, com uma liderança física, com pessoas perto, até porque a Bíblia também defende isso, né, que temos que congregar. Está andando lado a lá em lado. Salmos. Isso, é isso. Pode mandar. O que você vê na liderança de Neemias que a gente pode aplicar na nossa liderança hoje, Tarcísio? Neemias, um grande personagem bíblico. Eu tenho meu interesse em Neemias, porque ele é um exemplo. Para mim, ele foi um dos maiores exemplos de servidão. Estando fora da sua terra, da sua pátria, servindo a um rei, podemos dizer que pagão. E Neemias ali, ele teve um papel de destaque, mesmo servindo ao rei, e no momento também que ele precisou servir ao seu povo, à sua cultura, ele teve que retornar ao seu berço, às suas raízes, para uma grande obra. Quando eu olho para Neemias, eu vejo uma liderança que começa através de um choro, porque ele chora. Ele chora por um povo que não era pertencente a ele. E ele depois ele tem o estilo de liderança dele, a forma como ele vai exercer, né, a liderança dele, o chamado dele com esse povo, a forma que ele vai conduzir o passo a passo da construção daquele muro, fazendo com que aquele povo construa uma aliança com Deus, isso me cativa, porque ele torna aquele povo pertencente, sem ele pertencer. Naquele momento, né. Era a terra dos pais dele, não era mais a terra dele, mas ele tem um lamento, ele tem um choro. E aí fica uma pergunta: quando um líder, ele decide ensinar liderança à distância, ele chora? As pessoas têm chorado na liderança? E esse choro tem trazido mudança? Juliana, a história de Neemias ela é muito impactante porque você bem falou aí que não era a época dele, né? Foi a época dos antepassados dele, mas a história estava nele. A história não saía dele. Ele era um exemplo de servo, um exemplo de uma pessoa que não tinha uma igreja, mas ele estava sempre ali. A igreja que eu quero falar aqui não é o templo físico, mas a sua fé, né? A fé dele, ele não estava na sua região, ele não estava no seu país. Ele tinha uma história dos antepassados e quando ele recebeu a notícia, aquilo impactou ele de uma forma que ele chora, né, que ele jejua, ele vai conversar com esse Deus que era o Deus dos antepassados. Ele vai buscar essa resposta de Deus, o que ele tinha que fazer. Então, quando você vê esse início de Neemias, né, chorando, clamando, querendo uma resposta de Deus, isso eu tenho como verdade de que existe ainda uma liderança hã, real, comprometida com o seu chamado, com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos, né. Não aqui generalizando, mas no meio digital ainda também você tira, né, você encontra pessoas ilibadas que querem de fato, digamos, pastorear, né, de tal maneira. Quando nós falamos de choro, nós falamos de aquebrantamento, falamos de coração voltado e rendido a Deus, né. Então ele se rende ali ao Senhor, ele se rende a Deus, ele busca primeiro a direção de Deus, ele busca primeiro a permissão de Deus, busca a permissão do rei, e assim ele vai seguindo o passo a passo para que o projeto dele seja executado. E quando eu olho para essa liderança, eu vejo um homem que não nasceu no palco. Perfeito. Não nasceu no palco. Nasceu num choro mesmo, num lamento, numa prostração. O que muitas vezes nós vamos falar assim, eu falo nós mesmo, porque nós líderes devemos começar assim, prostrados, e não querer começar no palco, na parte alta.
de uma liderança. Ela começa bem mesmo Tudo lá começa de embaixo, baixo, né? tudo de baixo. De baixo. De baixo. Perfeitamente. Concordo com você. Concordo em números e em gênero, né? Neemias, ele, ele teve uma organização. Ele organizou, ele planejou e ele executou, né? Mas antes de tudo, ele começou sempre buscando a direção de Deus, sempre ele. Por que que eu penso que isso traz um confronto, sabe? Porque assim, antes de Neemias construir o muro, ele permitiu que Deus construísse o coração dele nesse lamento, nesse choro. Então, um líder, ele precisa primeiro se construir, deixar Deus construir o coração dele, deixar Deus construir o propósito nele, para que depois ele comece a construir alguma coisa. Eu, eu vou sempre na linha da seguinte causa, Juliana. O Deus, ele não erra na escolha. Deus, ele escolhe a pessoa certa. Ainda que aquela pessoa não esteja pronta, uns vão amadurecer mais rápido, outros vão demorar mais um pouco, mas a escolha é certa. O óleo da unção, a escolha de Deus, ela, ela não erra, ela não, ela não falha, né? Ainda que você demore a chegar no ponto certo de execução, de maturação, mas Deus não vai falhar. E quando ele escolhe Neemias, ele sabia que Neemias iria dar resultado, né? Eu vejo isso como confronto, porque hoje, pegar um telefone, gravar um vídeo, para muitas pessoas pode ser muito fácil. Pegar um telefone, passar uma mensagem, ensinar algo pelo telefone, para muitas pessoas isso pode ser muito fácil. Mas será que essa mensagem, de fato, ela está saindo de dentro de um coração que está rendido? Essa mensagem, quando chega do outro lado, tem deixado as outras pessoas rendidas também? Tem feito um efeito a ponto das pessoas olharem e falar: "Eu preciso mudar isso na minha liderança, eu preciso mudar isso no meu comportamento". O que tem a gente observa de pessoas que se perdem na falta de humildade ou no meio, vamos falar, no meio da arrogância mesmo, a ponto de não serem humildes o suficiente de falar: "Eu estou errando nesse ponto, eu estou errando nesse ministério, eu estou errando com determinada pessoa, eu preciso". Não é só se retratar e consertar, mas mudar a forma que está agindo para que as pessoas de fato sejam, além de confrontadas, sejam muda a postura, muda a vida, muda a rotina. Porque quando nós estamos liderando lado a lado, passo a passo, fica mais fácil de modelar, fica mais fácil de confrontar, fica mais fácil de acompanhar. Mas e a distância? Eu penso da seguinte maneira. Hoje o líder digital, Juliana, ele tá mais voltado para retenção de público, de clique, de like, de exposição da sua imagem, infelizmente, né? E isso tem atraído muitos para essa presença, para essa espiritualidade de conexão. Um exemplo, lá na nossa igreja, nós tínhamos a opção de quem não poderia estar na igreja de assistir o culto, né, online, pelo canal da igreja. É uma ferramenta, quando usada da melhor maneira, para quem vai recebê-la, eu acho que assim, Juliana, ah, eu acho que quem vai receber a palavra é quem tem que estar voltado, é quem tem que estar ali aquebrantado para receber a mensagem. A mensagem Sedento. ela pode vir superficial ou pode vir cheia de unção, mas o resultado vai estar na pessoa que está ouvindo. E aí essa prática do culto online, ao vivo, isso foi se tornando para alguns um conforto. Pessoas estavam deixando de ir ao encontro físico para estar em casa recebendo uma palavra
online, no conforto da sua casa. E aí acaba que a brasa fora do braseiro, ela esfria, ela apaga, né? Não é à toa que nós somos ensinados, sim, que devemos congregar com os irmãos, estar no templo, buscar a presença e não distante. É isso que eu penso, Juliana, que eu vejo também na prática, né? Vamos entrar aí no capítulo 2 de Neemias, Tarcísio. Eu acho muito interessante isso, a gente pode aplicar uma técnica de liderança, né? Neemias 2 sobre. É. Quando ele inspeciona o muro em silêncio, Ele vai olhar, ele sai à noite, né? é, É isso? Neemias capítulo 2. Abre. No mês de Nissan, a Bíblia, por esse motivo, indagou porque teu rosto está entre justifiquei. Aqui ele está com o o rei livro ainda. de Neemias, ele é um tratado de liderança. Eleva. Achei. Versículo 12, é isso mesmo. Quando ele chega em Jerusalém, depois de 3 dias, permanece na cidade e levanta durante a noite e sai com alguns meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém. Havia entusiasmo no meu coração para que fizesse. Vai, manda. Não levei animal algum, nem sequer de maneira sem. Ele inspeciona o muro em silêncio, né? E à noite. Porque ele vai traçar todo o plano antes de revelar o plano. Primeiro ele senta, planeja, organiza como que vai ser. Ele olha A todas as organização dele, né? portas, ele vê aonde que está as portas que estavam queimadas, ele identifica e nas lideranças hoje precisa de líderes maduros assim como Neemias, que pare em silêncio e observe tudo que precisa ser reformado, reformulado e refeito dentro das suas lideranças. Na maioria das vezes a gente vê situações de que líderes, antes de ver o que porta precisa ser reconstruída, que muro precisa ser reconstruído, ele já sai separando as pessoas, né, para determinados cargos, determinadas áreas do ministério, sem identificar a real necessidade daquele departamento e se aquela pessoa encaixa ali perfeitamente para isso. Você, como um servo do Senhor, como pastor, fala para mim sobre essa situação hoje. Juliana, vamos lá. A gente vê nitidamente aqui no capítulo 2 de Neemias uma, uma passagem na qual a emoção ali ela poderia ser aflorada. Só que Neemias decide ser racional. Ele decide não ser emocional para ser racional. Vou pegar agora a sua pergunta. O líder se precipita muitas vezes em escolher servos, né? Eu acho que é isso que você está querendo trazer aqui para nós, porque a gente vê muitos discípulos, né, que foram formados por certos líderes que vêm ao erro constantemente, vêm ao erro de maneira, por muitas vezes, despreparo, né, porque ele age com a emoção. Às vezes, uma, uma, uma palavra que foi dita a ele em uma hora que não era para ter sido falada, né? Alguém se precipitou em falar algo para ele ou dar certa responsabilidade a ele. Neemias, ele sai quietinho, ele vai mapear toda a situação, ele vai ver as estruturas. O lugar estava em ruínas, o lugar estava devastado. E ele teve a percepção de buscar esses pontos negativos, destruídos de toda aquela cidade, sozinho, para depois ele sair e inspirar pessoas. Foi o que ele fez. Ele chegou para as pessoas e ele não deu assim o diagnóstico real. Ele só falou que tinha como consertar, tinha como fazer. Daqui em diante, ele começa a construir discípulos fortes. Porque a gente vai ver mais na frente que a luta, a peleja dele foi gigante. Né? Eram eles trabalhando,
eles trabalhando debaixo de ameaças, pessoas vinham e traziam palavras negativas, pessoas vinham e desencorajavam. E a gente vai ver mais E na ele frente, conseguiu né? fazer aquele Sambalate, povo Tobias. serem pertencentes de uma visão que, né, que até então passou a ser dele. Ele falou: olha, é possível construir os muros, é Sim, possível, né, refazer a cidade, e de uma forma que ele começa a encorajar e motivar, fazendo aquelas pessoas se sentirem pertencentes. A prova disso é lá no capítulo 8, você né? Que eles. percebe em toda a Bíblia que os grandes, né, líderes, aqueles que Deus chamou para reconstrução, eles driblaram o que viram, né, o que era negativo, mas trouxeram uma mensagem positiva. Ainda que tudo fosse difícil, fosse quase que impossível aos olhos humanos, mas eles acreditavam e acreditaram que era possível ser feito. A gente vai ver isso lá com Josué e Caleb, lá nos espias, né? 12 foram, 10 10 vieram não com a eram pior. líderes. 10 não eram líderes. Olharam para todas as circunstâncias e acreditaram nas Foram 12 circunstâncias, né? líderes. E na volta identificaram que só 2 eram. Ah, mas tinha gigante, ah, mas tem isso, O mas tem verdadeiro aquilo, líder, ele né? incentiva, ele motiva, ele impulsiona e ele dá as diretrizes. E com Neemias foi assim. Ele observou, estava tudo destruído, ele foi nas portas, ele verificou tudo, ele fez aquele mapa ali por completo, mas quando ele veio recrutar, né, os valentes que ele precisava, porque também não é quantidade, é qualidade, né? A gente vê isso também com o Gideão. Deus Uhum. nunca vai trabalhar na quantidade, Deus vai trabalhar em Na cima da promessa, em qualidade. cima da qualidade de cada um. E Deus também não conta com frouxos, Deus não conta com fracos. Deus Deus não conta com pessoas frouxas. Essa é a verdade. E aí, quando Neemias começa essa reconstrução, ele vai inspirando pessoas, ele vai trazendo inspiração, porque, primeiro, se você não é a inspiração, acabou. Você vai ter um exército derrotado antes de sair para a batalha. Eu vejo Neemias sendo um confronto e inspiração. A maior motivação, o que faz com que esse povo torne-se pertencentes ali, é a forma política também que ele vai agir. Porque ele começa a confrontar os políticos ali naquele momento, né? Ele começa a confrontar, a organizar, porque os menos capacitados, né, os menos favoráveis, os mais pobres, estavam sendo o quê? Lesados, roubados, saqueados, né? Pessoas estavam tirando, sendo oportunista. E aí a gente vê esse tipo de situação na liderança hoje. Líderes oportunistas? Sim, a gente vê. Você acha que falta confronto para esse povo? E muito. Falta e muito. Enquanto você estava falando aí, né, a gente vai vendo a história. Voltando no início aqui, Neemias, ele chega diante do rei e o rei percebe o seu semblante diferente, triste, abatido. Ele não precisou falar para o rei, É. ele não se fez de coitadinho, ele não se fez de vítima. O rei percebeu no semblante dele que alguma coisa estava errado com ele. E aí É o que quando o eu falo, rei um líder tem que pergunta conhecer o coração do liderado. isso, perfeito, Ele sabe exatamente como está o perfeito. coração dele. Neemias não se fez de coitadinho ali naquele momento, Neemias não. O rei percebeu em seus olhos que ele estava com alguma dificuldade, ele estava triste, ele não era o mesmo Neemias de todos os dias. E aí o rei chama ele e pergunta para ele: "O que é que você tem? O que é que aconteceu?" Então, a partir do momento que ele abre o coração para o rei, ele já começa a contagiar, ele já começa a ser contagiante, porque ele ganha a permissão para atravessar Ele ganha os reinos. confiança do líder dele. Ele ganha todo o recurso, todo o material do rei. O rei envia a madeira, envia tudo que é preciso para ele fazer a reconstrução sem precisar de pedir, sem precisar de Exatamente. extorquir, sem precisar de mentir. Então, Exatamente. Neemias é um exemplo de organização, de inspiração, de estratégia e de líder. De líder. De líder. E E de ele vai método e também. faz E de método de também. método também. Exato. Perfeitamente. Então, o confronto é necessário.
Sabe por quê? O centro da Bíblia é a palavra de encarnação, porque lá em João vai dizer que o Verbo se fez carne. Quando você não tem essa inspiração, quando você não tem essa unção de liderar, de confrontar para discipular, o risco hoje dessa liderança digital é isso, é de transmitir uma palavra desencarnada. Exatamente. Aí ela deixa de ser bíblica. Ela deixa de ser bíblica. E aí é só o que querem. É o posto, é a A liderança que aparência. transforma é a liderança bíblica, A palavra porque é a transforma. palavra que nos Conhecereis a muda, verdade, ela é vos a palavra que libertará. nos transforma. Fechamos. Eh, Fechamos mesmo. Voltamos no início de tudo para poder fechar Porque a um. palavra ela sai de uma construção, né, ali no livro Neemias, torna-se a gente olha e acha que está sendo construído um muro físico, mas na verdade é algo espiritual, Uma fortaleza uma fortaleza espiritual espiritual, porque no a coração alian das das pessoas, porque exatamente, eles porque é no estavam. coração deles que no capítulo 8 a gente vai ver eles fazendo essa aliança. O mesmo pranto que Neemias tem no capítulo 1, depois a gente vê o povo chorando quando é lida a lei para O povo eles. estava desacreditado, o povo estava perdido, E o povo aí estava eles sem fazem uma norte. aliança com Deus. Então, assim, graças ao quê? A todo o direcionamento O muro de um reconstruído, homem. ele fala do cristão abatido, que ele precisa ser reconstruído, e para isso ele tem que ter um líder. Ele tem que ter Tem alguém que perto ter. dele com a palavra de conserto, a palavra de confronto, mas também a palavra de amor. A Vou te fazer palavra uma de amor. pergunta, interrompendo. Você é um pastor que tem um pastor. E eu já ia falar isso. O meu pastor é a palavra. Você é um pastor que tem um pastor. Conta para mim sobre pastores que acreditam fielmente que não precisam de ter um pastor superior a eles. Isso não existe. Eu não acredito que você possa caminhar sozinho. Todo líder ele tem que ter um líder acima dele. Tem que Todos ter. têm. É bíblico. É bíblico. Tem que se submeter a alguém. Moisés, Sempre tem alguém que vê além da gente. Moisés fez, né, Josué, Elias fez Eliseu, né? A gente Exatamente. vai ver sempre. Jesus mandou ir de dois em dois. Agora, Saul começa diferente, né, Tarcísio? Saul deu trabalho, né? Saul foi um líder Saul que quis inovar um método, mas O Saul, vamos lá, Saul é a característica perfeita de um líder de internet, vamos falar assim. Porque ele é vistoso, ele é bonito, ele é alto, ele é elegante, ele é, né, à vista. A palavra escolhido. fala que foi a forma que ele foi escolhido foi pela característica física. O rei já existia, que era Deus, né? O rei O do rei povo, já né? existia, mas o povo Mas o povo queria rejeitou. alguém O físico, povo queria um rejeitou. homem, né? O Um povo rei, homem. rejeitou. Ainda mesmo diante de Samuel falando para aquele povo mostrando para eles os agravos daquela decisão, né, daquela terrível escolha, né, em escolher um rei, que esse rei poderia tomar as filhas, tomar as terras, né, fazer dos filhos escravos, fazer dos filhos guerreiros, né, poderia tomar tudo para ele, né, eles deveriam servir aquele rei, e mesmo assim eles decidiram, não, queremos um rei. E aí a escolha desse rei foi mais baseada numa característica física, e isso pesa, porque Saul se perde em meio a uma vaidade tremenda. E é o que nós vemos hoje na Juliana, internet. eu vejo na liderança de Saul, ela foi toda baseada no medo da opinião pública. Uhum. Foi, é o que acontece, né? O nosso tema é isso, a liderança digital. E você pode ver que líderes digitais, eles também tomam decisões baseadas É. no público, No capítulo agradar 13, o povo, né? exatamente. Primeira Samuel fala no capítulo 13 que Saul, ele toma uma decisão, né, muito errada, errônea. Ele erra
bastante quando ele assume um posto que não é dele, de sacerdote, né? Para quando e dali em diante, quando Samuel vai repreender ele, o que que ele faz? Ele declara a ruína ainda, ele deixa bem claro, porque ele exatamente isso que você falou, ele temia o Ele quê? temia O povo. a reação do E é povo. engraçado, Em 1 porque Samuel, no capítulo 15, isso aí tá vamos, Tarcísio, literal. qual é a dificuldade que nós líderes, né, a liderança hoje prefere temer ao homem, temer ao povo, a opinião alheia, do que temer a Deus? Para mim é uma liderança falida. Isso é um exemplo de liderança falida. Se você tem um cargo, um posto de líder e você quer agradar o povo, você não quer desagradar o povo, você já começou perdido, você já começou fracassado. Samuel, quando entristece com a situação, Deus vem para ele e fala: Não fique triste. Não fique triste, Samuel, porque É, eles não rejeitaram a você. rejeitar a mim. Eles rejeitaram a mim. Né? E Saul não, Saul queria liderar, queria não, ele liderou para o povo, ele fazia a vontade do povo, porque foi Uhum. o povo que gritou por um rei e ele, na oportunidade, Deus falou: ó, tá aqui o seu rei, o rei de vocês, vocês não precisam, mas saibam que os filhos de vocês vão ser escravizados, a plantação de vocês ele vai tomar, vocês vão pagar mais impostos. Enfim, uma série de consequências antes mesmo do rei assumir. Né? Deus já tinha falado o que iria Alertado. acontecer. Né? E Saul, com essa vaidade dele de fato, física, eh, psicológica, o seu cargo, foi o que tirou ele totalmente do chamado da direção de Deus. Ele tinha tudo para ser bom, né, para ter um reinado perfeito, um reinado sólido. Porém, pelas suas próprias vaidades e escolhas querendo agradar o povo, ele perde a liderança, ele perde a rédea e É ruim desagradar. É ruim. A gente sabe que é. Mas a maioria das vezes é saudável. é É saudável sempre saudável demais, você saudável desagradar. demais. Às vezes você desagrada com sim e desagrada também com não. E, e a gente vê isso na liderança. Líderes agradando demais ao povo e simplesmente pela vaidade Sim, de se tornar aclamado. eu vou tocar numa palavra aqui que não é o tema, mas Diga. o, o- muitos, muitos líderes, né, a gente vê que o maior dízimo da igreja, o cara é colocado à destra. Esse cara ele não é repreendido, ele não. Em muitos casos a gente vê isso, né? Infelizmente. Mas também eu conheço, tá? Líderes que esses nunca tiveram vez. Nunca. Aconteceu uma situação uma vez comigo assim, né? Houve um confronto entre pessoas nas quais essas pessoas eles tinham essa posição, Uhum. né, de um maior dízimo e tal, e se achavam, né, demais, que poderia fazer o que queria na igreja e tudo mais. Até que um dia eu tenho um pastor que confronta. É um cara que a palavra pode ser dura, vai doer em determinado momento, mas ele fala é para te corrigir, para que o amanhã não seja pior. A Bíblia fala que a palavra, né, Olha, ela corrige. O isso pai que exorta é o pai que ama, é. né? E isso que você está falando é muito sério e traz muito prejuízo nas lideranças e a gente vê muito buracos nas igrejas, né, em geral. Por quê? Porque a gente vê também, primeiro, São as cadeiras cativas, né, sim, são as Juliana, que se cadeiras coloca. cativas e intencionalmente. Não é sem, é com segunda intenção, é intencional. E o que a gente vê é o seguinte, essas pessoas, elas usam, né, desse atributo do maior dízimo, né, que se tem, para poder conquistar o seu espaço, mas o que o líder, quando não repreende, quando não, né, quando ele não confronta, quando ele passa a mão, ele está deixando de ver por uma outra situação. Aquele comportamento, ele
também ele é intencional. Por quê? A intenção da pessoa é tornar aquele líder na mão dele. E a gente vê muitos pastores na mão de líderes, Ele perdeu o muitos controle, né? Ele perdeu a perde, rédea, ele né? fica ali na mão, rendido àquela situação, e ele não consegue sair dessa teia exatamente porque, primeiro, pela vaidade. Não quero perder, E não quero. perceba que as decisões daí para frente são todas E erradas. segundo Ele que se perde em a tudo. pessoa que percebe isso no seu líder, ela vai usar isso. Vai usar. Ela vai usar a primeira vez e se ele não confrontar, se ele não cortar, ela vai usar sempre, mantendo ele ali. E aí vem aquela característica, né? Ah, não, pode. Vamos dar um exemplo aí. Chegar atrasado, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Aí tem aquele, não, não posso dizimar, eu não tenho como dizimar. Primeiro, o líder que não dizima, ele não tem nem que ser separado como líder. Já começa por aí, porque ele abre brecha no mundo espiritual. Cumprir 99, não cumprir 100, Não é nada. não adiantou. É. Não adianta, né? Eu tenho umas pérolas da minha mãe, ela falava isso com a gente desde criança. Ela falava assim, ó, você pode fazer 99, se você não fizer 100, você não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Então, ou faz tudo direito, é melhor fazer tudo direito do que fazer pela Vamos, metade. vamos, vamos pegar um pouco aqui de sal. Ele começa bem. Ele começou bem. Ele começou fazendo tudo perfeito, até que ele se perde. Quando ele deixa de fazer aquilo que Deus pediu, né? Ele não mata o rei e traz o rei para dentro da sua tenda e fica com os animais, fica com ouro, fica com algumas coisas, né? Ali começa tudo a desandar. As decisões começam a ser erradas e tudo mais, até que Deus escolhe alguém segundo o seu coração. Segundo seu coração. Quando essa pessoa sai, né, do anonimato e começa a ser introduzida naquele contexto ali, quando isso ganha um conhecimento público, agora a gente volta para o público. Aquele rei que era vaidoso, que queria fazer, que fazia para o público, quando ele vê que alguém agora vai Faz tomar melhor. o lugar dele, faz melhor, aí vem o quê? A inveja. Ele que já está todo perdido, ele que não tem mais o controle da situação, quando ele vê que alguém apareceu agora que é alguém de fato que leva a sério, que é uma pessoa candidata de fato a um reinado sólido, ele começa a sentir inveja, que no caso aqui agora, contextualizando, era Davi, e aí ele começa a querer a cabeça de Davi e vai matar Davi. Isso também acontece nas igrejas. Sim. Líderes que não têm pulso, que faz tudo errado. Deus levanta alguém para aquele ambiente, para aquele lugar, e essa pessoa começa a ser notada. Deus começa a Exatamente. usá-la, e aí vira motivos de Perseguição. perseguição, muitas vezes divisão de ministério, muitas vezes portas fechadas de ministério. E foi isso que aconteceu com Saul. Uma má Ele tenta liderança. barrar, né, de todas as formas, Davi. E eu vou te fazer uma pergunta Ele tenta também. matar Davi, né? Ele quer matar Davi, não é só Ele tenta barrar. barrar Ele quer matar Davi. Ele tenta, joga lança, caça Mas eu vou Davi te com fazer uma exércitos. pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. O que que você acha de pastores, líderes, né, que tentam barrar os seus liderados? Inveja, isso é maligno. Isso é demônio. E aquela história, tem que expulsar de 10 em 10. Para não dar tumulto. O líder, Juliana, o bom líder, o excelente líder, o líder com o coração de Deus, ele quer fazer o seu discípulo melhor do que ele. Melhor. Quer que Por que eu quero cresça. ensinar alguém para ele não ficar melhor do que eu? Porque ele vai ser um fracassado. Alguém vai olhar para ele, você aprendeu com quem? Com fulano. Ah, então a pessoa ensinou errado, a pessoa nem a gente vê muito aí no secular. Você aprendeu com quem? Ah, com fulano de tal. Após ele ganhou seu dinheiro, porque ele ensinou errado a você. Ele ensinou ruim a você. É isso. O prazer do Tarcísio, líder é fazer alguém melhor do que ele, aí, porque ele vai assumir aquele carro, aquele posto, né? Então,
É. E é sempre assim, quando E você ajuda o seu liderado a crescer, você automaticamente cresce também. isso é fato, tá? Isso Você acontece demais nas automaticamente igrejas. cresce também. E mas a gente vê muitas situações que não, isso as pessoas realmente são barradas pela aquela vaidade do medo da pessoa sobressair ou medo de perder também, né. E E você a está gente entregando são só o seu melhor, né? feridas, Você está com a e intenção as de pesso fazer o exatamente, bem para aquele ambiente, para aquele líder, para aquelas famílias, e a pessoa entende errado. Não, entende vai tomar meu lugar, errado. ele quer meu lugar. E, Juliana, para ser bem sincero, com Deus não tem cadeira cativa. Líderes inventam isso, mas com Deus não tem cadeira cativa. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém que faça, não tem jeito. A palavra ela é muito clara, que ela fala, né, os dons ministeriais, né, são cada uns distintos, e quando nós vemos que o Senhor levanta líderes, né, mestres, Mestres. esse dom, né, de ensinar, de discipular, esse ministério ele é paralisado no meio das igrejas. Eu tenho observado isso. Tá meio que sumiu, né? Tá meio que sumiu, Tá não é meio meio que que sumido, sumiu. não. Meio que Será que é sumiu. porque a liderança, o mestre, ele tem um chamado de confronto também? De estruturar aquilo que está desestruturado? De olhar e ver um líder liderando mal e ensinar à luz da palavra, porque a verdadeira liderança ela é bíblica? Bom, eh, Efésios, né? Efésios 4 vai falar sobre esses esse chamado para liderança, esses chamados ministeriais, né? Ele ali dá funções e funções têm que ser cumpridas. Você é CLT. Você está lá no seu trabalho, você está para executar tal função. Se você não faz, o que é que acontece? Você é demitido, você vai embora e alguém vem para o seu lugar. Com Deus também é a mesma coisa. Juízes, Sansão foi assim, diversos. Gideão foi assim, né? Os apóstolos, né, foram designados para isso, expandir o evangelho, né? E aí eu quero entrar um pouco também nesse exemplo de servidão, né, que é Cristo. Mas vamos finalizar aqui em Saul, e eu acredito nisso, que a função ela tem que ser executada. A função que Deus te entregou, Juliana, você tem que fazer. Você está hoje aqui no podcast, foi algo que nasceu no seu coração, algo que Deus te chama para fazer e você está executando. A partir do momento que você sair do caminho, da rota, Deus vai chamar a tua atenção, que nem foi com Sansão. Se você persistir, permanecer no erro, ele vai tirar você. Então, ou você obedece, ou abre espaço para alguém. Não é funil de vendas. É o Senhor nos colocando no funil, Nossa, Deus. afunilando o É, nosso chamado. Bom, as pessoas têm questionado muito isso comigo, né, particularmente assim, confundido os ministérios. "Você é pastora?" "Não, não sou pastora, não tenho chamado de pastora, não tenho dom de pastorear. O Senhor me chamou para ensino." ensino. Ah, mas Mestres. aí as pessoas esquecem, não sabem, não conhecem esse dom, porque ele não é ensinado nos ministérios, nas igrejas. E isso precisa ser. O dom de mestre, chamar de mestre, a pessoa que vai ensinar. Vamos lá, vamos abrir um leque. Será que é a vaidade dos Vamos abrir o. pastores que não deixam os mestres aparecerem? Tem muito isso também. Tem muita característica da igreja, né? Tem muito isso. Ah, Jesus. Jesus ensinou. Jesus foi mestre, Exatamente. O né? maior dos Foi maiores. o maior. O ministério de Jesus foi ensinar. Na jornada, na caminhada, ele curou, né? Ele curou, ele expulsou, ele ressuscitou, mas ele veio trazer o quê? A palavra. Ele veio trazer o reino e, através de suas palavras, era onde mais que
aconteciam fatos negativos, ruins, quando ele ensinava. A gente vê na Bíblia que os fariseus se revoltavam, pessoas se revoltavam por conta da. Não é à toa que João, né, 8, vai nos falar. Uhum. Conhecereis a verdade, que é E o ela ensino, a palavra, e ela vos libertará. Você está do lado de alguma pessoa que tem crenças, dogmas, e você tem a verdade em você, você sabe que aquilo é errado. Se você confronta essa pessoa, você perdeu ali na hora o amigo. Não, não é assim. Ah, me mostra na Bíblia que não é. Você vai e mostra. Ah, não, mas isso aí tá errado, isso aí não é assim. Eu vou fazer porque eu acredito que é assim e pronto, acabou. Foi é, assim que eu aprendi. tenta te convencer de todas as formas. Então, a palavra, o ensino, o mestre, ele é levantado para tal coisa, para ensinar. Você pega pastores que são mestres, ele só Sim, ensina. Você pega o pastor itinerante, só prega, ele não cuida. Agora você pega o pastor de ovelhas, ele cuida mais do que ele cuida. prega, mais do que ele ensina. Ele cuida, ele chora com você, ele intercede com você, ele clama com você, ele come o feijão que você tem na sua mesa. É o pastor de verdade, o cuidado, o pastoreio. Esse dom ministerial que Deus designa para alguns é fantástico. O pastor itinerante, né, que eu não. A gente escuta isso, mas eu não gosto desse termo. Ele Também vai, não. ele vai andar o ano inteiro no Brasil, inteiro no mundo. Ele pode ter apenas uma mensagem, ele vai sair pregando uma mensagem por onde ele passar. Ele não tem compromisso. O pastor da igreja, todo culto, ele tem que ter uma mensagem diferente. Repita a mesma mensagem, a igreja lhe apedreja. De novo vai pregar isso aí. De De novo, novo. mas ele não tem outra palavra, ele só tem isso aí. Né? Então, os dons ministeriais, eles servem para tais coisas, É. Juliana. A internet hoje, né? Ela não é um problema em si, não. Né? Eu foquei isso A aqui. internet é uma ótima Ela é uma ferramenta, ótima depende de como você ferramenta, usa. né? Né? Mas ela é uma ferramenta que, na verdade, ela tem o poder de amplificador. Você concorda comigo? Ela Sim, amplifica, mas sim, ela vai amplificar o que está no coração desse líder. sim. O mundo, ele é assim desde que o mundo é mundo. Antes não tinha televisão. Veio o rádio. Depois do rádio veio a televisão. Depois da televisão veio o computador. Depois do computador, o que tá vindo agora? IA, Nossa, inteligência Deus. artificial. Então, assim, é a evolução. A internet é uma ferramenta abençoadíssima. Não é do diabo nenhum, tu dizem, não. Você que faz dela ser Se o ruim líder ou for como boa. Neemias, ele vai fazer da internet um instrumento de restauração. Mas se o líder for como Saul, ele Exemplo, vai fazer esse da podcast internet. tá aqui hoje. A pessoa, você que está assistindo em 2030, foi gravado em 2026. A palavra, ela tá reverberando. Exatamente. É uma ótima ferramenta. Da mesma forma, é se eu influenciar para o mal, que nem tem muitos, né, más influenciadores, né? Uns más influentes, né? Verdade. Más influencers. Fala aí para mim da liderança de Jesus, nós vamos ter uma Tarcísio. grande dificuldade Jesus, é o nosso servo modelo sofredor, né? principal, A Bíblia diz sem se Jesus foi servo relacionar sofredor. na intimidade. Vamos fechar aqui com a escola dos 12. Jesus Eu amo essa não, escola. Jesus não formou líderes é, baseado em alcance, em carisma. Você vê que o número dele foi limitadíssimo. Limitadíssimo. Jesus não queria propaganda. Jesus, né? Em várias passagens, ele se esconde até. E algumas ele fala, vá lá no templo e fale. Mas tinha hora que ele, não quero que isso. Não é tempo, não é Não é hora. tempo, não é hora. Então, com Jesus não foi. A liderança dele não foi baseada em alcance ou em carisma, mas em relacionamento e sacrifício. Ele se sacrificou para isso. Para isso aqui hoje. O sacrifício dele foi para Exatamente. isso. Eu vejo a palavra do Senhor quando ela sai do púlpito, né? Ela é uma espada. Ela tem que nos alcançar. Ela tem que nos cortar, ela tem que nos confrontar, ela tem que nos auxiliar, ela tem que nos dar um norte. E eu penso que
Você falou sobre o relacionamento. Nós vamos ter uma grande dificuldade de liderar um povo sem se relacionar na intimidade. Não vai ter qualidade desse relacionamento se você não tiver ali lado a lado, passo a passo. O Paulo vai dizer que, Coríntios, no capítulo 11, versão, ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, certo? Então, a gente tem que imitar quem? Cristo, né? Se você decidir imitar Cristo, você tem que amar incondicionalmente como Jesus amou. Ele escolheu poucos, ele amou, ele ensinou o amor ágape, com amor aquelas pessoas, que foi somente através disso, Juliana, que aquelas pessoas, aqueles 12 discípulos e os demais, né, aquele grupo seleto ali, eles tiveram a consistência que tiveram, deram suas vidas, né, pelo evangelho. Porque a missão deles, depois que entenderam, nada mais parou eles, porque eles viram o amor de Jesus por eles. Até o cenáculo eles estavam aflitos, com medo, querendo fugir, querendo, né? Ali na prisão de Jesus já aconteceu isso, né? Pedro mesmo nega, os outros discípulos fogem e eles ficam ali. Quando acontece o dia, né, do Pentecostes, da descida, da unção do Espírito, ali eles são revestidos de poder, mas o coração também estava cheio do amor que receberam de Jesus. Todos são transformados, né? Pedro, indouto, se torna sábio, mestre, sai ensinando, né? Sai ganhando almas ali de forma inexplicável, né? Onde muitos olhavam assim e falavam, mas não é Pedro, o pescador, né? Não tem conhecimento. Então, se você não tiver amor, você não discipula ninguém. Ninguém vai querer ficar perto de um cavalo dando coice em você, Exatamente. né? Então, a liderança de Jesus, ela foi baseada nisso. Os ensinamentos eram ensinamentos de amor. Filho pródigo, muitos ensinamentos. Muitos, mas muitos mesmo. A E um gente amor que pode... nos faz chorar. Um amor que nos Toca o faz coração, chorar. né? Toca o coração. Vem cá vocês, eu tenho que lavar os pés de vocês. Não, se você não lavar, você não tem paz comigo. Eu vou lavar os pés de vocês, olha só. Só quem fazia isso na época era os servos, né? Os escravos, digamos É, assim. somente os escravos Somente, que é. lavavam os pés. Gigante amor. O amor ágape, o amor do Pai. Eu comparo essa cena, Jesus morrendo na cruz. Sem pecado Onde você nenhum, vê o maior se descer, se humilhar. sem reclamar, sem Outro contestar. dia eu falei sobre isso, que a gente não para imaginar, a gente sempre imagina, tentar imaginar o quanto foi difícil para Jesus ir para a cruz. Tanto que ele, ali no Getsemane, soa sangue, né? Ele chora, ele fica angustiado, é uma angústia tremenda, mas foi difícil, mas aí a gente começa a olhar dentro de uma teologia e pensa, ele era o próprio Deus passando por essa situação. Agora imagina Deus lá no seu lugar de conforto, dentro da sua deidade, o sacrifício que não deve ter sido para ele como um Deus se fazer homem na terra. Outro dia eu pensando sobre isso, eu É um chorei. amor perfeito. Eu chorei e É eu um falei: amor perfeito. "Como que a gente não consegue parar para tentar analisar isso?" É um amor perfeito, né? Se todos tivessem a consciência disso, a gente vai ver A gente isso fala, então assim, houve um sacrifício na cruz? Houve, mas eu penso que houve 2 sacrifícios, não só o da cruz, mas houve o sacrifício do próprio Deus sair, se despir da deidade dele, sair do trono de glória dele e se fazer um homem servo, um líder servo. com todo o poder, mas sem usurpar do seu poder. Né? Exatamente. O hyper, né, de hoje, da atualidade, a gente vê muito mentoria, né? Mentoria para cá, Uhum, mentoria para lá, mentoria para cá, mentoria para lá, né? exatamente. E a gente pensa que é algo novo, algo E não é. inovador. A mentoria nasceu lá em Cristo.
ele pegou 12 apenas e deu uma mentoria intensiva Mentoriou, de criou um 3 grupo de anos. mastermind. 3 anos, vem cá vocês, 3 Criou um anos. grupo de mastermind. Vou ensinar vocês durante 3 anos. E foi. Ele não queria massa, ele não queria número, ele não queria plateia, ele não queria, não quis, né? Ele não quis plateia, não quis exércitos, não quis. Ele quis 12 pessoas. Exatamente. E mentoreou 12 pessoas, e essas 12 pessoas ramificaram. E cada uma com uma característica distinta, para quê? Para que houvesse um relacionamento e um trabalhar diferenciado nas relações, que é o que precisa ser feito para ter uma reforma nas lideranças Isso é uma hoje. liderança. Ah, eu vou amar só aquele que é bonzinho. Não, Ele não, você tinha tem que, o João, que ele te tinha der mais Pedro, trabalho, você ame ele mais. tinha Judas, ele tinha Tomé, O que te der imagina, mais né? trabalho, ame mais. Tinha um incrédulo que estava com ele vendo e não acreditava, tinha Judas que estava ali, ele dando todo o suporte, mas estava sempre traindo ele. Tinha Pedro que era sempre o ignorante, o que arrancou a orelha, o que fez, mas ele confiou em todos até o fim. O que se perdeu foi escolha, Foi escolha. mas Sempre haverá um que ele se amou. perca, E né? dentre os outros, tinha 3 que ele, né, queria mais perto, porque ele tinha coisas maiores. É outra coisa também que na liderança a gente vê isso. Ah, o propósito de Deus é singular, é particular. Não é porque Deus vai amar mais você do que o outro, é porque tem coisas que Deus vai entregar para você porque você tem a capacidade de fazer. E tem pessoas que ele vai entregar um pouco, mas é aquele pouco que você vai dar continuidade. Né? Tinha 12. A gente tem 12 livros de discípulos na Bíblia, de apóstolos? Não tem. Não tem. Muitos a gente nem escuta mais. Serviram para aquele propósito ali. Exatamente. Manda um recado para o público. Público que assiste esse podcast abençoado. Seja o ano que você esteja assistindo, o ano que você está sendo alcançado, você que tem um chamado de liderança, um chamado ministerial, você que é servo, porque a Bíblia diz que o servo é o que vai ter um lugar melhor nos céus, o menor, não desista do seu chamado, ame, faça com amor o que você tem no seu coração que Deus lhe entregou, porque se ele se sacrificou por mim, por você, a gente não tem que pensar em menos do que isso. A gente tem que se sacrificar também pelos próximos, pela próxima geração, para que esse amor alcance todos. Enquanto não alcançar, a gente não tem a volta dele. Exatamente. Liderança é relacionamento, liderança é resolução de problema, liderança é amor, liderança é cuidado, liderança é exercer aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, faça isso com diligência, chore como Neemias chorou, se esforce como Neemias se esforçou e use também os exemplos de Saul e não faça como ele. Não Liderança. age na vaidade. Não age na vaidade, não haja na emoção, tome as decisões. Humildade, né? Liderança, Liderança, liderar é ter liderar tem que ser na humildade. humildade. Não é mandar, né, Juliana? Não Exatamente. é obrigar, não. Eu aprendi uma coisa na minha capacitação, que o lugar mais alto que um líder pode chegar é aos pés da cruz. Boa. Então, Amém. estamos encerrando esse 4º episódio. Muito obrigada, Tarcísio. É Maravilhoso sempre estar com bom bater um vocês. papo contigo. Ele não gosta muito não, mas eu falo que ele é meu líder. Ele é um grande líder, Uma boa pessoa, né, Juliana? uma boa Uma boa pessoa. pessoa, graças a Deus. Eu acho que sou. Voltaremos a bater mais papos aqui outras vezes, pode ter Com certeza certeza. disso. Para você que ainda não curtiu o canal, curte, ative o sininho, fique à vontade, faça crescer esse canal. Compartilhe, né? Compartilhe. Compartilhe Envie, também, envie. envie o link e fique bem à vontade no meio de nós e aprenda sobre liderança.